amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e paz, meus queridos irmãos. É um grande privilégio voltar à sua casa para podermos continuar a nossa série de estudos no livro de Ruth. Abra sua Bíblia, então, no livro de Ruth, capítulo 2. Nós estudaremos e leremos à medida em que eu for expondo o texto. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é abrigo no temporal. Irmãos, às vezes você já se sentiu como se tivesse as coisas tudo ruim ao seu redor, se você não olha mais alternativas, o que restara, você já esgotou todos os seus recursos, é como se você estivesse chupando uma laranja e só restara o bagaço. E as pessoas falam, não, mas há líquido ainda, espreme o bagaço, e você fala, meu, só tem bagaço, não tem mais nada. Você já se sentiu assim? Como que não tem mais esperança ou expectativas no futuro, porque todos os seus recursos já se esgotaram? Essa é a posição de Noemi e de Ruth no capítulo 2. No capítulo 2, lembre-se que nós estamos diante de duas viúvas, certo? Nós estamos diante de uma judia que trouxe a sua nora moabita de Moabe de volta para sua terra. Aqui estão então duas mulheres que perderam tudo. Duas mulheres que se encontram diante de um futuro incerto e desolador, do qual elas teriam que depender da caridade dos outros. Um futuro onde elas teriam que depender da boa vontade daqueles que a rodeavam. Imagine só como que era o sentimento no coração daquelas mulheres diante do mundo tão difícil como era o mundo antigo. Cheio de preconceitos, cheio de estupros coletivos na antiguidade. Mulheres naquele período, como eu vou falar mais para frente, eram suscetíveis a qualquer tipo de morte, de abusos e assim por diante. O texto vai dizer aí então que ela estava sem nada, somente com a sua nora. E parece que elas estão no fundo do poço. Mas você verá que no versículo 22 do capítulo 1, há um relampejo de esperança que o narrador coloca no texto. Quando ele diz que Noemi chegou com Ruth no princípio da colheita. Então, na perspectiva do autor, você vai ver que difere da perspectiva de Noemi. Porque Noemi fala o seguinte: olha, não me chame mais de Noemi, aquela que é doce, aquela que é agradável, mas me chame de amarga, de Mara. Porque o Todo-Poderoso tem se levantado contra mim. Eu saí ditosa, mas voltei pobre, voltei vazia, voltei sem nada. Essa era a visão de Noemi. Mas a visão do narrador é outra. Porque no capítulo 1, versículo 1, a fome. E no capítulo 1, versículo 22, a fartura. Então, Deus está movendo Noemi, embora ela não saiba e não perceba, da fome para a fartura. Na visão dela, Deus está movendo ela da fartura para a sequidão. Mas como nós veremos, Deus nunca deixou de cuidar de Noemi, inclusive nos momentos mais difíceis da vida dela. Agora ela está em Belém, juntamente com Ruth, no princípio da colheita, no princípio da cevada. O problema de Noemi, por vezes, é a nossa luta também. Muitos de nós enfrentamos noites negras, noites da alma. Imaginamos que o que há de acontecer somente nos espera o pior. Deus tem se levantado contra nós. Por vezes nós pensamos que Deus nos abandonou, não há escapatória. Por vezes nós nos encontramos como Noemi, no fundo do poço. Mas nós veremos que, por vezes, sentimentos dessa natureza, ansiedade, sentimentos de abandono e de ira para com Deus, não fazem nada mais do que gastar as nossas energias em coisas fúteis. Lembre-se do que o nosso Senhor Jesus disse em Mateus 6, 27.
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Diante disso, irmãos, leamos o texto de Ruth, para que nós aprendamos que no meio do temporal há um abrigo reservado para mim e para você. Olha só, em primeiro lugar, na nossa história, você tem que lembrar que há um problema que ela deve ser tratado de maneira urgente, que é o problema da fome. Elas acabaram de chegar de Belém, de uma viagem de Moabe, e agora elas têm que resolver como elas vão se alimentar. O texto vai dizer, versículo 1, capítulo 2, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Olha que coisa. Primeiro, então, qual que foi a primeira solução para elas, né? A decisão era elas irem até o campo, ou principalmente Ruth aí, conforme o texto está dizendo. Vamos entender um pouquinho do contexto aqui. Na lei de Moisés, havia uma provisão para cuidar dos pobres. Tá? Era o meio de um programa tipo Bolsa Trabalho. Nós temos o Bolsa Família. Mas nas leis israelitas havia o Bolsa Trabalho, que consistia em que a pessoa pobre poderia rebuscar nos campos de pessoas ricas. O que seria isso? Um rico, ele tinha os seus empregados que deveriam fazer a colheita para ele e reservar no armazém. Mas vamos supor que um desses funcionários estava pegando o trigo e desse feixe caiu 30%, 40%, até metade desse feixe, porque ele não agarrou bem esse trigo, esse conjunto, essa gazela, como é o nome, né? A gavela. Então, o que acontecia? O que caía deveria ficar para os pobres. Não era permitido, segundo Levítico 19, versículo 9 ao 10, e Deuteronômio 24, 19 ao 20, segundo a lei mosaica, que uma vez que você pegou o trigo na mão e ele caiu, o que caiu deveria ficar para os pobres. Ou seja, essa lei antiga nos mostra que o maior cuidado e amor que nós devemos ter para com os pobres, além das esmolas, principalmente é a oportunidade do trabalho. Tá? Então, isso é sustentado amplamente, né, na teologia reformada. A teologia reformada, de acordo com Calvino, né, pegando ali o Edito de Genebra, publicado em 1539, vai dizer que dentro de um contexto social onde as pessoas são providas de trabalho e trabalho é oferecido a todos, você não pode aceitar a mendicância. Olha que coisa. Nós não somos chamados para apoiar a cultura da mendicância. Nós somos chamados a apoiar a cultura do trabalho. É diferente. O maior cuidado que nós devemos ter para com o pobre é suprir-lhes a necessidade. E a maior necessidade hoje é o trabalho. Tá bom? Então, daí nós podemos dizer o seguinte: ser pobre não significa ser preguiçoso. Ser pobre não significa ser preguiçoso. É necessário que nós ajudemos, é necessário que nós trabalhemos a fim de conseguir o nosso mantimento. Tá? Agora, o que eu chamo também a sua atenção no texto é a atitude de Ruth. Poxa, Ruth era uma mulher. Normalmente esse trabalho era feito por homens. E ela vai contra toda a desesperança rebuscar, o texto vai dizer. A Ruth aqui está dando um passo de fé, um passo de esperança. Ela falou, olha, eu vou rebuscar na esperança de que alguém vai me favorecer. Olha que coisa interessante. Ela dá um passo de fé que vai encontrar alguém generoso para com ela. Qual a aplicação que eu tiro para mim e para você? Ter fé não significa ficar sentado, parado, aguardando a provisão de Deus. Nada cai do céu. Somos chamados a fazer o que está ao nosso alcance enquanto confiamos em Deus para suprir as nossas necessidades. Você vê que são duas coisas que não se excluem. Eu confio em Deus e ajo dentro da minha esfera de atuação. Essas duas coisas devem caminhar junto.
E olha que coisa interessante no texto. Quem diz que vai rebuscar é Ruth. E ela sai para rebuscar. Mas por que Noemi não vai? Noemi, provavelmente, segundo alguns comentaristas, tinha por volta de 50 anos. O texto em nenhum momento nos mostrou que ela tinha alguma deficiência física. Por que ela não vai? A pergunta que eu quero te fazer é: será que a amargura fez com que ela mergulhasse num estado de depressão e desespero? Por vezes. A gente não pode dizer 100% que foi isso no caso de Noemi, porque o texto não diz. Mas eu posso dizer que a maioria dos casos isso acontece comigo e com você. Às vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, situações que parece que a mão de Deus está contra nós, nós, em vez de lutarmos e confiarmos nas promessas de Deus, por vezes nós mergulhamos num poço de desespero e de depressão. Por vezes, nós mergulhamos na inatividade desesperadora do ócio. A chave para quebrar esse ciclo, a Bíblia ensina, é nos apegarmos ao compromisso pactual que nós temos com Deus. Ele disse que seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. No meio da crise, nós devemos olhar para a cruz de Cristo, lembrarmos e tentarmos compreender a altura e a profundidade do amor de Deus por nós em Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós somos lembrados das palavras de Paulo. Por acaso aquele que deu seu filho nos negará alguma coisa? Ele há de cuidar de nós. É olhando para Deus que no meio do desespero nós conseguimos nos libertar dessa inatividade desesperadora, coisa que Noemi não fez. Mas o texto vai continuar dizendo que Ruth foi. Mas, olha o que o texto vai dizer, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Estava trabalhando. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita em acaso? O que o texto quer dizer aqui? O texto quer dizer que foi casualidade na perspectiva de Ruth, porque Ruth não planejou isso. Ruth não chegou perguntando de campo em campo, falando: ó, alguém aqui é parente de Elimeleque? Não, foi o primeiro campo que Ruth foi, era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. Não estava na agenda de Ruth, mas estava na agenda de Deus. Olha, Ruth não precisou de visões, Ruth não precisou de anjos, Ruth não precisou de nada disso. Ela confiava em Deus e Deus dirigiu os seus passos. Provérbios 16:9 vai dizer: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha só que coisa interessante, o texto vai continuar dizendo que no devido tempo, o responsável pela agenda divina, o nosso Deus, levou Boaz para os campos também, para ver o andamento da colheita. Olha que coisa. Primeiro, Ruth vai a um campo e coincidentemente, entre aspas, encontra o campo da família de Elimeleque, que era da família do seu falecido esposo. E agora, coincidentemente, ou melhor dizendo, providencialmente, Boaz resolve ir ao campo para ver como estão as coisas. Olha o versículo 4 ao 7. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos regadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na jossa. Olha que interessante. Eu quero chamar a sua atenção para a pergunta de Boaz. Uma pergunta que, se você passar rápido no texto, você não percebe. Normalmente, quando eu não conheço uma pessoa e quero perguntar quem ela é, eu falo: quem é este homem? Ou quem é esta mulher? Mas não foi isso que Boaz perguntou para os seus empregados. Olha o que o texto vai dizer no versículo 5. De quem é esta moça? De quem é esta moça? A ideia aqui é, ele estava perguntando aonde ela se encaixa na sociedade.
quem é o seu marido? Aí, qual família essa mulher pertence? Ele estava perguntando somente por nome. Ele estava perguntando sobre o seu lastro social. Onde ela se encaixa na sociedade? Essa era a pergunta. E o versículo 6 responde: é a moça que veio com Noemi, a terra de Moabe. Boaz então sabia de quem o capataz estava falando. Ele tinha ouvido tudo a respeito de Ruth. Ele tinha ouvido que aquela mulher, ela de fato largara tudo para seguir a sua sogra, depois do falecimento do seu marido e do seu sogro. Então, o texto vai dizer que Boaz bondosamente se dirige a Ruth. Olha o que ele vai dizer a Ruth, então, versículo 8 a 12. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dê ordens aos servos que não lhe toquem. Quando tiverdes sede, vai às vasilhas e bebe dos que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e me fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. É por causa desse texto que se chama Abrigo do Temporal, né? Esse título dessa aula. Porque Ruth foi aquela que buscou no Senhor, nas asas do Senhor, uma expressão de linguagem, um refúgio. Olha que coisa interessante. Eu quero te perguntar, você consegue imaginar o impacto que isso teve no coração de Ruth? Em toda a história, essas foram as primeiras palavras gentis que ela recebeu. Essas foram as primeiras palavras doces que ela recebeu, desde quando tinha deixado Moabe. Você lembra que ela sai de Moabe, Noemi fala para ela voltar, e Noemi depois fala: olha, você tem que ir, a órfã também foi, a sua concunhada também foi, segue ela, os seus deuses, volta para a sua terra, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Ruth falou: eu não vou me apartar de você, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Se não for a morte, nada vai me tirar de você. Embora tenha feito uma declaração de fidelidade, uma declaração de fé, de amor, diz o texto no capítulo 1 que Noemi dirige uma palavra a Ruth. Mas aqui nós vemos que as palavras de Boaz são palavras doces ao coração de Ruth, mostrando que de fato ela encontrou o favor do Senhor e ela agora é considerada até membro da comunidade da aliança. Mas não é de se admirar que Ruth tivesse sido consolada e também até um pouco intimidada com tais palavras. Olha o versículo 13. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. Ruth, a estrangeira, se sentiu acolhida, aquela que tinha vindo buscar o Deus de Israel. Pela primeira vez ela foi encarada, considerada como uma dos seguidores do próprio Deus. No entanto, eu chamo sua atenção uma coisa: Boaz não é que nem, por vezes, eu e você. Boaz não se limitou às palavras, mas Boaz também é aquele homem que faz com que as palavras encarnem em atitudes. Olha o versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha do vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha que coisa, as palavras de Boaz não ficou somente no vento, mas ele as encarnou. Poxa, parecia um sonho. Aquela que estava em Moabe, perdera seus entes queridos, voltou com a sua sogra, que não tinha nada para lhe oferecer.
Agora ele estava ali, depois de um dia de trabalho, comendo e bebendo, debaixo da autoridade de um homem temente a Deus. Boaz chegou então a dar ordens aos seus homens para que fossem deliberadamente descuidados ao fazer a colheita, para que a pobre viúva fosse beneficiada. Olha o que ele vai dizer, versículo 15 a 19. Levantando-se ela para rebuscar Boaz, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher. Ou seja, antes, sendo ela pobre, só poderia colher do chão. Agora ele falou: se ela quiser colher dos molhos separados, deixai-a colher. O texto vai continuar: deixai-a colher e não a censureis. Tirai também os molhos, algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe e não as repreendais. Ou seja, além de você deixar que ela pegue dos molhos, faz o seguinte: pega ali os molhos que estão separados e vai arrancando alguns e joga no chão, para ela pensar que caiu e ela pode pegar, porque era lei de fato de Levítico e Deuteronômio, que o que tivesse no chão era dos pobres, e ele mandou que eles fizessem isso. Versículo 18: tomou e veio à cidade e viu uma sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: agora chega em casa, onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei era Boaz. Olha que coisa interessante. Boaz, ele cuida de Ruth de uma forma graciosa. Graça é favor imerecido. Graça é você se compadecer daquele que não tem nada para te dar. Graça é o amor que paga o preço para ajudar alguém que não merece. Uma mulher que nem judia era moabita. Não tinha nada para oferecer para Boaz. Mesmo assim, Boaz olha para ela e se compadece de Ruth. Nesse sentido, irmãos, Boaz retrata Cristo em seu relacionamento com a igreja. Lembre-se, toda a Bíblia ela é trabalhada, alicerçada para lançar luz para a pessoa de Cristo. São tipos, exemplos, flechas, holofotes que demonstram de forma pálida aquilo que em Cristo é perfeito. Vejamos alguns exemplos, pelo menos 3. Boaz é um homem que oferece provisão, conforme o versículo 9, quando ele diz: estarás atentos ao campo que cegarem, irás após elas, não dê ordens aos meus servos que não lhe toquem. Se você tiver sede, vai e bebe das vasilhas dos meus servos. Ou seja, ele oferece provisão, oferece água, oferece abrigo, oferece trabalho para ela. Ele permite que ela colha, desfrute da água dos seus servos. Agora em Cristo, como isso aponta para Cristo? Cristo é aquele que partilhou conosco as suas riquezas e a sua misericórdia, conforme Efésios 2,4. Cristo compartilhou a riqueza da sua graça, muito mais do que o trigo de Boaz. Cristo compartilhou a sua graça para conosco, conforme Efésios 2,7. Muito mais do que as águas dos seus servos, Cristo compartilhou conosco as riquezas da sua sabedoria e do seu conhecimento, em Romanos 11:33. Cristo compartilhou as riquezas da sua glória, conforme Filipenses 4:19. Cristo compartilhou as insondáveis riquezas que há no seu ser. Nós éramos estrangeiros, indignos como Ruth, mas em Cristo nós fomos feitos família de Deus e dispomos de toda uma herança guardada para mim e para você. Mas em segundo lugar, além de provisão, Boaz oferece para Ruth consolação. Olha o versículo 13, disse ela: tu me favoreces muito, Senhor, pois me consolaste de falar sobre o meu coração. Ruth reconheceu o tratamento de Boaz, que era um tratamento amoroso. Ele demonstrou graça para com ela, conforto ao seu coração. Ele demonstrou que, embora ela não tivesse nada para lhe oferecer, ele lhe ofereceria consolo. Olha que coisa interessante. Deus demonstrou a sua maior consolação e amor na cruz de Cristo, na pessoa de Cristo. Um grande ministro inglês do século XVIII, Ralph Hennick, ele diz:
Deus empregou uma maneira maravilhosa de manifestar o seu amor. Olha o que ele vai dizer. Para demonstrar o seu poder, Deus cria o quê? O mundo. Para demonstrar a sua sabedoria, Ele o coloca no sistema e numa forma que revela a sua imensidão. Para manifestar a sua grandeza e glória do seu nome, Ele faz o céu e coloca nele anjos, arcanjos, principados e potestades. Mas, para manifestar o seu amor, o que Ele não fará? Deus empregou uma grande, maravilhosa maneira de manifestar o seu amor, a saber, em Cristo, na sua pessoa, no seu sangue, na sua morte, na sua ressurreição. Em Cristo, eu e você, a igreja espalhada por todo o mundo, todos os crentes ao longo da história, somos consolados, por causa única e exclusivamente da pessoa e obra de Jesus. Mas e por último lugar, Boaz é um homem que oferece comunhão. Isso é fantástico. Olha só, versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. A pergunta que eu quero fazer para você: o que te lembra essa cena? Ruth, uma estrangeira indigna, é chamada por Boaz, o anfitrião, para comer pão e vinho. O que isso te lembra? Para que isso aponta? Comer naquela época, à mesa, significava intimidade, comunhão, amizade. E esse gesto também foi celebrado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no cenáculo com os discípulos. O pão e o vinho seriam um grande símbolo da nova aliança, onde eu e você, estrangeiros e indignos, iríamos ser convidados para ceiar com o Mestre. Agora, através do sangue do corpo de Cristo, eu e você temos livre acesso através dessa comunhão preciosa. O véu foi rasgado, Deus desceu até nós. Agora temos comunhão, temos um caminho, podemos nos achegar ao trono da graça. Agora temos plena comunhão com aquele que nos amou e se entregou por nós. Muito mais que Boaz, a comunhão de Cristo é a comunhão eterna, para além da eternidade. Agora, por última parte, nós veremos aí, versículo 19 a 23, o renascimento da esperança. Nós vimos então, em primeiro lugar, o fundo do poço. Ruth indo trabalhar e sendo beneficiada, sendo acolhida por Boaz, esse tipo de Cristo. Agora, em terceiro e por último lugar, veremos o renascimento da esperança na boca de Noemi. Versículo 19 a 23. Então lhe disse a sogra: onde colheste, onde trabalhaste, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a tua benevolência, nem com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, e até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. É possível você ver a mudança de paradigma, principalmente na perspectiva de Noemi. Aquela que tinha falado: Deus está contra mim, o Todo-Poderoso me abandonou. Ela termina esse capítulo dizendo: Deus é aquele que não se esqueceu nem dos vivos, nem dos mortos. Deus tem cuidado de nós. Só para trazer uma luz para o contexto, quando ela diz que Boaz é parente resgatador, ela está em mente a lei mosaica, Levítico 25, verso 25 a 55, ou Deuteronômio 25, do 5 ao 10, que era uma lei estipulada que, quando alguém tinha uma dívida e tivesse que vender a si mesmo para pagar essa dívida como escravo, alguém da família tinha a obrigação de resgatar essa vítima, tá, pagando a dívida, ou
esse homem sendo vendido, ele deveria casar-se com a viúva para gerar descendentes. Era também dito que quando as pessoas em certas circunstâncias, principalmente com a de Noemi, que perderam, e Ruth também, que perderam seus maridos, elas não tiveram seus maridos perdidos para dívidas, mas foi morte, alguém da família mais chegado de sangue deveria casar-se com uma das viúvas para gerar herdeiros. Lembre-se, para o judeu era uma coisa muito ruim, chegava a ser considerada uma maldição você não ter descendentes. Então, às vezes, como Malom e Quilion, né, eles não conseguiram gerar filhos, ali, nem com Ruth, nem com Orfa, alguém poderia, dentro da família deles, resgatar-lhes a descendência, gerando filhos, para que o seu nome não seja extirpado da história de Israel. Então, deste modo, Boaz, sendo parente, ele tinha total capacidade de resgatar essa família e fazer com que a descendência de Malom, de Quilion, de Elimeleque perpetuasse na história de Israel, na história do povo de Deus. Então, concluindo, o que nós podemos dizer desse capítulo? Podemos dizer que, por vezes, nós duvidamos da bondosa provisão de Deus no meio dos nossos sofrimentos. Somos facilmente levados a um estado de amargura, um estado de fundo do poço mesmo. Parece que nós estamos cada vez indo de mal a pior. Por vezes trocamos o pão da vida por um pão que não pode nos satisfazer. A solução, queridos, como ressaltei, diante dessa angústia, é ponderar sobre a maravilhosa graça de Deus e no alto preço que o Filho dele pagou por mim e por você. Na saúde ou na doença, na pobreza e na riqueza, nós devemos olhar para Deus, confiar nele e descansar, ainda que a vida nos fira. Mais do que isso, nós devemos lembrar que a providência de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus está firmado nas mãos que foram atravessadas na cruz, nas mãos do Redentor. Jesus se compromete a estar conosco em toda e qualquer provação. Portanto, Ele é capaz de ser o seu abrigo, o meu abrigo, no meio do temporal. Cristo é o nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação, já dizia o hino. Aquele sobre as asas nós podemos nos abrigar. Portanto, lembre-se que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. Diante disso, então, eu quero te perguntar, por qual caminho você tem andado? Por qual caminho você tem trilhado? Você se encontra no fundo do poço? Eu quero dizer que não é tarde para voltar-se a Deus. Confie em Deus, que Ele está cuidando de você, ainda que seja difícil você entender. Eu te chamo então, te convoco a fazer do Deus de Israel, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o seu abrigo no temporal. Deus abençoe, eu espero você na próxima aula.